Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aí do Engenharia Foda. Esse quadro que eu vou mostrar para vocês é como o engenheiro enxerga as coisas, o que está por trás de algum objeto ou algum processo e como que o engenheiro enxerga isso no dia a dia dele. Hoje o vídeo vai ser, né, para começar já, né, um quadricóptero. Por que esse quadricóptero funciona? Qual é o processo que tem por trás dele para ele voar, né? Então, vou começar por ele. Mas antes de falar dele, né, eu queria falar que a ideia desse quadro é passar o conceito, alguns conceitos, né, de engenharia para o aluno que tá na faculdade ainda estudando engenharia, porque o livro, quando o aluno está lá estudando e tudo, a aplicação de algum conceito que ele está aprendendo naquele livro não está claro, não está explícito ali, está tudo implícito. E o aluno muitas vezes aprende alguma coisa e não entende realmente o que está acontecendo, o porquê que ele está aprendendo aquilo. E na vida real da, na engenharia, né, os professores não são todos que vão também se dar o trabalho de explicar o conceito e dar uma aplicação e dar exemplo, tudo. Então a ideia desse quadro aqui é passar um pouco de alguns conceitos na prática. O que é alguma coisa que acontece na prática, o que tem de conceito de engenharia por trás desse processo ou desse objeto. Então, a ideia é mostrar isso, mostrar alguns conceitos de uma maneira um pouco mais superficial para o aluno se interessar e aí sim entrar no livro de cabeça e estudar mais aprofundado para entender de maneira mais aprofundada, né, o conceito. Então, hoje a gente vai falar um pouco de por que um quadricóptero voa. E tem conceitos, obviamente, muito simples que a gente já aprende logo no começo da engenharia, né, que é, no caso eu vou começar a exemplificar com o helicóptero, que é mais simples, né. Então, vou pegar essa miniatura aqui, né, para ficar bem fácil de mostrar para vocês. O que acontece? O helicóptero, quando ele está, para ele conseguir voar, né, a hélice vai girar e vai com a movimentação do ar que ele vai criar, né, jogando o ar para baixo, ele vai fazer o helicóptero subir. Isso, obviamente, é um princípio terceira lei de Newton, ou seja, toda ação tem uma reação. A ação de jogar o ar para baixo faz o helicóptero subir. Perfeito, já é um primeiro conceito bem básico aí para vocês já entenderem a ideia inicial. Mas o que é interessante? O helicóptero, quando ele está no chão, vamos supor que minha mão no chão, quando ele começa a girar a hélice, o motor está fazendo essa hélice girar, existe um torque que o motor aplica na hélice para poder fazer ela girar. Quando ele aplica esse torque, essa hélice cria uma força contrária. De novo, terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação em sentido oposto, módulo igual ao sentido oposto, né? Então, quando o helicóptero está apoiado no chão, o que acontece? Ele faz a hélice girar para um lado, ela força o helicóptero a girar para o outro, mas como ele está no chão, ele está apoiado, ele não gira para lugar nenhum, só a hélice gira. O problema é que na hora que ele decola, ele sai do chão, ele não está mais apoiado em nada. Então, o fato de estar girando a hélice, essa força contrária, essa reação que a hélice gera de torque, né, no helicóptero, faz o helicóptero girar para o lado errado, para o lado ao contrário, né? E é por isso que existe essa hélice na cauda do helicóptero aqui, que é para contrabalancear esse efeito de torque na relação motor e hélice. Então essa hélice, se a hélice vai estar girando para esse lado, ela força o helicóptero a girar para esse lado, que é o contrário, né? E a hélice aqui de trás segura para o helicóptero não fazer esse movimento. Ela mantém, então ela controla esse efeito. Por que eu estou falando isso? Porque esse mesmo efeito vai aparecer no quadricóptero. A diferença é que não tem aqui a hélice, né, atrás aqui para segurar o quadricóptero, né? Como é que funciona então? Bem, no quadricóptero acontece as princípios, né, de sustentação, é a mesma ideia do helicóptero, né? Mas nesse caso, se essa hélice aqui, por exemplo, está girando nesse sentido, essa hélice aqui vai ter que girar no sentido contrário, porque o torque que essa hélice está fazendo no quadricóptero, se ela está girando para cá, ela vai fazer o quadricóptero girar para o sentido oposto. Se eu pegar essa hélice e girar no sentido contrário a dessa hélice, ou seja, se essa gira para cá, essa está girando no sentido contrário, um torque de um motor com a hélice com esse aqui vai cancelar o outro. Então, no conjunto de 4 motores, vão ter duas hélices girando para um lado e duas hélices girando para o outro. No caso do quadricóptero, é assim: essa vai girar para cá, essa gira para cá, essa de trás vai girar no mesmo sentido dessa branquinha aqui, então vai girar também assim, quer dizer, assim.
E essa traseira aqui vai girar assim, que é o mesmo sentido de rotação dessa aqui. E aí elas vão, cada uma vai contrabalancear a outra e ele vai se manter voando e sem esse efeito de torque. No caso do helicóptero, que é outra coisa interessante, é que quando o helicóptero quer fazer esse movimento, o piloto decide fazer esse movimento, é só ele controlar as hélices de trás. Então, se ele pode escolher acelerar ela para poder vencer o momento de torque que está sendo criado no helicóptero e ele girar para um lado, ou desacelerar essa hélice de maneira que ela exerça menos resistência ao efeito de torque do motor aqui em cima, né, com a hélice, e aí o helicóptero gira para o outro lado. Nesse caso do quadricóptero, ele tem que fazer um efeito um pouco diferente. Por quê? Quando esse aqui está girando, se ele quer fazer nesse caso, ele vai ter que desacelerar os motores que estão fazendo o quadricóptero girar no sentido oposto que ele quer e acelerar um pouquinho os outros que estão fazendo o quadricóptero girar para o mesmo lado que ele quer. Então, é como se ele desacelerasse dois de um lado e acelerasse um pouquinho dois do outro, e ele cria esse movimento e de certa forma mantendo o quadricóptero nivelado. Bem, isso é um conceito inicial, mais de torque e tudo, mas o que acontece? O helicóptero, ele já tem um sistema, né, para voar que é mais estável do que o quadricóptero. Por quê? Porque ele está apoiado pela hélice aqui e a cabine do helicóptero está pendurada, né? Se você vê a hélice segurando aqui por cima, a cabine está aqui pendurada. E isso remete a uma analogia que eu posso fazer, é um pêndulo, por exemplo. Você pega um pêndulo, certo? Você dá uma energia para ele, ele vai voltar no final de um momento e vai parar por ponto de menor energia. O que é isso? Ele para o pêndulo chega, quando ele para, ele vai ficar no momento como é que ele está estável. O que é isso? Vou dar um exemplo com esse desenho aqui. Se essa bolinha está aqui, no vale, se você der um peteleco na bolinha, ela vai subir para um lado da montanha, vai fazer tipo o mesmo efeito do pêndulo até ela parar de novo. Então ela está estável ali embaixo. Ela não sai dali de jeito nenhum, a menos que você empurre ela, forneça energia. E mesmo que se você fornecer uma certa quantidade de energia para ela, ela vai voltar para o mesmo ponto. Já nessa bolinha aqui, que ela está na beiradinha lá do topo, ela está no momento que ela está ali parada, mas ela está marginalmente estável, porque ela está ali parada, ninguém está mexendo com ela, está quieta. Se eu der um peteleco para um lado ou para o outro, ela vai embora e não volta mais. Então a gente chama isso de marginalmente estável. Existem outras classificações, mas essas são as que a gente tem que falar aqui agora no conceito do helicóptero. Então o helicóptero está aqui pendurado, ele quer ficar sempre aqui pendurado. Para ele é mais fácil ficar estável. Já no quadricóptero é diferente, porque ele tem 4 pontos de apoio. Então, imagina que um desses aqui para de funcionar, por exemplo, diminui a rotação. Então ele vai ficar, nesse caso, se esse aqui parar, né, ele vai ficar meio pendurado assim, e ele vai perder o controle. Então ele tem que ter um sistema de gerenciamento, de rotação, de controle mais evoluído, ou seja, mais complexo do que esse helicóptero aqui. Óbvio, né? Então, que é aí que entra um outro conceito também na engenharia. Ou seja, como controlar isso? Como controlar para manter ele sempre nivelado? Aí vem as teorias de controle. Aqui um engenheiro, né, no caso, vai imaginar de um quadricóptero é o controle chamado PID. O controle PID, eu imagino que engenharia elétrica, a gente vê engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, automação, o que mais? Eletrônica, todo esse tipo de engenharia conhece, vão estudar em algum momento o controle PID ou outras técnicas de controle, clássicas e modernas, né? Dependendo do curso. Eu vou falar aqui do PID, que é o mais usado para muita coisa e provavelmente é justamente o controle que está aplicado aqui. Eu não tenho como afirmar com certeza, só se eu fizesse uma engenharia reversa ou se eu estivesse construindo um com a minha cabeça, né? Como eu não fiz esse quadricóptero, eu estou imaginando que seja o PID. Então, o PID, ele vem, né, do nome de proporcional, integrador e derivador. Isso tem a ver com a questão de engenharia, né, que
que é um controle do PID. Essa é a ideia básica dele, né? E o que acontece? São parâmetros que você vai estudar depois, quando você pegar o seu livro aí, né? Que você ajusta um parâmetro proporcional à entrada, né? Antes disso, eu vou falar de um sistema. O que é um controle, né? Existem controles de malha aberta e malha fechada. No caso do PID, malha fechada. Um exemplo bem simples, para ficar exemplificado. Vamos supor que minha mão está parada aqui e eu, com o dedo, né, eu quero chegar a encostar um dedo na minha mão. E eu decidi que eu quero parar o dedo assim que ele encostar na minha mão. Então, à medida que eu mando o processo acontecer, né, ele vai caminhando e eu tenho que ter algum sensor que me fala que o meu dedo encostou na minha mão. No meu caso, ser humano, a próprio tato, né, a pele, já tem esse sensoramento. Então, a malha fechada está aí, na minha cabeça, né, que está sentindo a posição, né, o tato. Quando ele acontecer, eu vou ficar sabendo. Então, eu vou aproximando, na hora que eu encosto, que eu sinto, eu paro de fazer a força. E ele parou. Se fosse malha aberta, só mandasse o dedo encaminhar em direção à mão, mesmo que ele encostasse na mão, ele continua empurrando, porque ele não está sabendo de nada, ele só está seguindo a ordem de encaminhar num sentido aqui. E o PID dele é malha fechada. Hein? No caso do quadricóptero, ele precisa, né, ele precisa de um sensor que fale para ele algum tipo de informação que ele possa usar para ele voar. Então, um desses sensores que ele tem é o acelerômetro. O acelerômetro que ele tem é baseado em 3 eixos. Então, ele tem um acelerômetro medindo a aceleração em cada eixo. O eixo seria nesse eixo aqui, nesse eixo e nesse eixo também. Então, se ele está aqui parado, não está acelerando para lugar nenhum, ele está parado, a única aceleração que o acelerômetro vai pegar vai ser a da gravidade, que está nesse sentido aqui, em relação à Terra, se ele estiver nivelado, né, com o solo da Terra. À medida que ele vai mudando a inclinação dele em relação ao solo da Terra, por exemplo, a gravidade começa a pegar uma parte num eixo dele, que estava antes só nesse eixo, e começa a pegar nos outros eixos também. E ele começa a perceber a variação dele em relação a esses eixos. Mas, se ele, no caso, estiver parado assim, e só fizer uma rotação assim, você concorda que ele ainda está agindo, se ele tivesse, né, idealmente alinhado com um eixo apenas, né? Se ele faz esse giro aqui, ele não, o sensor de aceleração dele, né, o acelerômetro, não vai ver nada, porque ele está movendo, só rotacionando em volta do eixo. Então ele não vai ver. Por isso ele tem mais um sensor, que chama giroscópio. O giroscópio é para isso, para conseguir perceber essa rotação que ele faz seguindo o mesmo eixo, no caso que está aqui, né? Que um acelerômetro não conseguiria ver. Então ele trabalha em conjunto com esses dois, para ver a posição em relação à gravidade e para ver a posição dele, que ele gira em relação a uma referência inicial. Você estava aqui, é uma referência, se ele girou, ele sabe que ele girou em relação a essa referência inicial. Para exemplificar para vocês, eu vou considerar que ele está parado, e aí pelo rádio, que eu vou mostrar o rádio, né? Que é esse rádio que controla ele, eu vou dar o comando para ele ligar, e assim que ele ligar, ele vai considerar uma referência, que vai ser onde ele está, que eu estou segurando ele agora. Se eu não mexer no rádio, eu vou até fazer o seguinte, eu vou botar o rádio assim, de maneira que vocês possam ver o que está acontecendo no rádio, né? Então, eu vou dar o comando no rádio, para ele começar a funcionar, e eu vou deixar ele parado. Se eu tentar mexer no quadricóptero, de maneira que eu não dei nenhum comando pelo rádio, ele vai entender que isso é uma interferência externa, né? Que ele tem que voltar para a referência que eu dei pelo rádio. Então aí é onde o controle PID vai atuar. Ele vai falar assim, olha, peraí, eu não recebi nenhuma entrada do rádio me mandando fazer alguma coisa, e por que eu estou movendo? Então ele vai tentar corrigir isso. Então, um exemplo, eu vou acionar ele aqui, com o rádio, ele está aqui funcionando. Até então está tudo certo. Eu vou mexer ele com a mão, vocês vão perceber que a rotação do motor vai mudar, porque ele vai tentar corrigir. Então, isso é ele tentando corrigir, porque quando eu liguei ele no rádio, ele considerou que aqui era a referência dele. Quando eu mexi ele com a mão,
ele viu que não foi pelo rádio, que foi mandado nenhum comando para ele, ele tentou voltar sozinho para a referência dele. E é isso que ajuda quem é inexperiente, né, a pilotar um brinquedo desse, porque ele ajuda, de certa forma, ele é autoestável. Dentro da limitação dele, né, ele consegue ficar num voo mais estabilizado. Se ele não tivesse esse apoio, né, tecnológico, né, do controle, ele ia ficar maluco e uma pessoa que é muito inexperiente teria muito mais dificuldade para voar ele. Até as pessoas mais experientes, se ele não tiver nenhum com ajuda eletrônica, vai ter muita dificuldade mesmo de controlar ele. Então ele tem que ter o controle. Existem outros quadricópteros que têm sensor de altura, sensor de pressão atmosférica, então ele percebe até uma variação nesse sentido, com muita precisão. Tem outros que têm GPS, então ele não deixa passar de um certo ponto. Tem vários outros sensores que eles podem usar, né? Esse, como ele é um quadricóptero muito barato, para quem tiver curiosidade, ele custa em torno de R$ 100 na China, né? Ele só tem esses dois sensores que já é o bastante para um brinquedo pequeno e barato desse. Já dá para fazer muita coisa. Então, tá aí um exemplo do controle funcionando. Eu acho que não tem necessidade de mostrar esse quadricóptero voando, né? Se vocês quiserem, vocês deixem um comentário aí, eu faço um voo dele para vocês verem. Mas a ideia aqui é mostrar o que o engenheiro enxerga num objeto desse, como que ele funciona, o que está por dentro dele, né? Sem mencionar, lógico, os motores e tudo, mas a parte mais interessante que eu acho é a parte do controle. Se vocês tiverem alguma dúvida aí ou algum comentário, pode mandar. Dependendo, a gente vai e faz uma resposta aí para aprofundar mais ou num próximo vídeo fazer de uma maneira menos aprofundada. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que, como a gente estava falando de controle, né, P&D, a equação no domínio da frequência básica que você tem no controle P&D é essa aqui, ó. Essa é uma equação no domínio da frequência. Então, você tem a saída, ela vai ter a entrada, então isso aqui é a função de transferência, né, a saída pela entrada. Aqui é o ganho que você ajusta, quando você está mexendo no controle, você ajusta esse ganho, que é o ganho proporcional, que a gente falou do P e D, isso aqui seria o P. Aqui é o I, então é o ganho do integrador que você vai dar, né? E aqui é o ganho do diferenciador. Então, você ajustando esses ganhos, você vai chegando numa resposta que esse controle dá. Só para exemplificar melhor, eu vou fazer um gráfico aqui. Então, olha só, nesse gráfico que eu desenhei aqui com muita habilidade, né, à mão, ele está aqui no tempo e aqui vai ser uma grandeza que você está controlando. Vamos supor, posição de alguma coisa, né, pode ser o que você está controlando. O exemplo aqui é o seguinte, imagina que essa linha azul aqui é a nova posição, você chega e manda no seu sistema, né, uma posição nova que ele tem que chegar. Então você deu o comando aqui, na hora que você deu o comando aqui, e falou, agora eu quero que você fique nessa posição aqui, né? O controle, ele pode atuar de maneiras diferentes, dependendo dos parâmetros que você vai setar no seu controlador. Dependendo do parâmetro, ele pode ter um comportamento assim, que ele dá uma coisa que a gente chama de overshoot, né? Ele passa do ponto que você mandou, quando vê ele volta, passa de novo por baixo e vai até ele chegar no que precisa. Ou então, dependendo, de novo, né, do que você escolher de parâmetro aqui, ele em vez de chegar mais rápido na posição, ele vai mais devagar, mas ele não erra, ele já vai e já para certinho nela. Então, dependendo da aplicação que você precisa, às vezes você não pode permitir que, vamos supor que é um robô que vai ter que levantar a mão e pegar alguma coisa, só que essa coisa está perto de uma parede. Se você usar essa curva aqui, ele vai bater a mão na parede, né, o que ele for pegar, né, o robô, e vai estragar. Então, isso aqui é para garantir, por exemplo, que ele não bate, ele não passe do ponto limite. Então, são dois exemplos só, né? Você pode ter vários tipos de respostas. Então, aqui a gente chama, né, em controle, que isso aqui é um degrau. Então, tá vendo que parece um degrau. Isso aqui seria uma resposta desse controlador ao degrau. Dependendo de cada parâmetro que você seta, vai ter uma resposta diferente. Eu estou dando dois exemplos. Então, acho que é isso. Se vocês tiverem dúvidas, põem no comentário aí. E eu espero que vocês tenham gostado. Passa no Instagram para acompanhar o canal, né? O canal também está no Facebook e no YouTube. Então,
Cada canal desse você vai acompanhar um conteúdo um pouco diferente um do outro. Então dá o joinha aí, compartilha com a galera se você gostou, que a gente vai fazendo vídeos novos. Valeu, gente, abraço.